A paz do Senhor, os irmãos. Vamos aqui hoje continuidade à lição, que é a lição número 8, que tem como nome A Igreja que Enfrenta os Seus Problemas, da revista A Igreja em Jerusalém. Então hoje vamos dar continuidade à lição que começamos ontem. Espero que da mesma forma que Deus falou ontem, venha falar no dia de hoje. Que o Senhor Jesus venha abençoar a vida de cada um de vocês. Começamos com a nossa oração inicial. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, toma essa lição em tuas mãos, nos amostra, Pai, tudo aquilo que o Senhor deseja nos ensinar, nos dê força para caminhar na tua presença, que a gente não se desvie para a direita nem para a esquerda, mas que a gente continue indo em sua direção. Obrigado por mais um dia em tua presença. Obrigado por tudo, que o Senhor continue nos guiando e nos usando como instrumento da tua obra. Não permita que nenhum mal nos aconteça, mas que o Senhor nos dê a tua presença, que a sua presença jamais venha sair de nós, que o seu Santo Espírito saia de nós, que o Senhor esteja sempre conosco, nos guiando, nos protegendo, no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Vamos para a continuação dessa lição, que é o ponto 2 dessa lição, que é a delegação de tarefa. 1.1. O ministério da oração e da palavra. Diante do conflito, os apóstolos perceberam que a parte da comunidade que estava sendo negligenciada precisava de cuidado. Contudo, eles também perceberam que não poderiam resolver um problema criando outro. Cuidar dos mais necessitados era uma missão urgente da igreja, mas os ministérios da oração e pregação da palavra de Deus também o eram. Tanto a parte social como a devocional e evangelística fazem parte de uma única missão da igreja. Poderíamos dizer que são os dois lados de uma mesma moeda? Cuidar dos necessitados é importante. Igualmente importante é a oração e a evangelização. É como eu já falei ontem, eu já estava falando, que é como uma igreja, eu dei o exemplo dessa caneta aqui. Ela é formada por várias partes. Se eu fosse desmontar essa caneta, eu não vou desmontar porque ela é nova, eu ganhei esse ano, e ela funciona. A gente vai ver aqui tem um bico, é uma parte. Essa outra parte aqui é outra parte. Se vocês perceberem, aqui no meio tem uma parte prateada, é outra peça. Aqui mais uma peça, aqui outra peça e aqui outra peça. Todas essas, e fora a carga, as engrenagens e a mola que tem aqui dentro. Se eu desmontar todos esses pedaços e cada um para um lado, não vai ser mais uma caneta. Vai ser só um monte de peça. Então, é dessa forma que a igreja tem que saber trabalhar. Ela não pode estar desmontada. Ela tem que estar unida, uma com a outra. Então, o que acontece? Eu não posso cuidar somente da parte espiritual e esquecer a parte evangelística. Ou esquecer a ação social. Eu não posso cuidar só da ação social e esquecer da parte teológica, a parte evangelística, a parte espiritual da igreja. E vice-versa. Então, quando nós olhamos uma igreja, nós vamos ver que ela tem que ter uma organização. A organização também não é somente dentro da igreja, é conosco também. Por quê? Porque algum tempo atrás, você via, as pessoas achavam que para ser crente, para ser cristão, a pessoa tinha que ser, desculpa a palavra, um miserável. Andar de qualquer jeito, desleixado, porque assim era reconhecido como um cristão verdadeiro. Mas ao longo do tempo, as pessoas começaram a perceber que não é dessa forma. O cristão, ele tem que cuidar tanto, vou falar agora não da parte dentro da igreja, mas de cada um, que é a igreja, o templo do Espírito Santo. Eu tenho que me arrumar direito, eu tenho que me cuidar, eu tenho que ter higiene, eu tenho que ter a sabedoria,
Eu tenho que procurar estudar. Porque como que eu posso ser um pastor, um líder de uma igreja, se eu não me anseio tanto a minha parte física e só anseio a parte espiritual? Não tem como. Ou eu esqueço a minha parte espiritual, porque eu gosto mais de trabalhar com ação social, e só vejo minha parte física. Não é dessa forma. O cristão pode estudar, o cristão pode trabalhar, o cristão pode se divertir, porque antigamente as pessoas achavam que o cristão tinha que ser aquele que não ia para uma praia, aquele que não podia ir num cinema, aquele que não podia ir numa lanchonete comer com a sua família, aquele que só tinha que viver com roupas até aqui, abaixo do pé, escondendo todo o rosto, se escondendo. Não é só isso. O cristão, ele tem que saber que ele tem que se pôr. Então ele tem que cuidar da sua parte física, psicológica, sua parte espiritual, porque ele ainda é um homem, é uma mulher, é carne e osso. Então nós cristãos temos que saber que temos que ter um cuidado com nós mesmos. Não é somente, eu vou só orar. Não, não é. Aí você só ora, e aí? E só o seu físico. É dessa forma também dentro da igreja. Não é só oração, não é só pregação, não é só palavra. É um conjunto, como eu estava falando, que é essa caneta. Porque quando nós temos essa organização, a igreja anda. Dentro da igreja, o pastor principal, o pastor presidente, ele vai observar pessoas e cada pessoa vai ter a sua função. A própria palavra de Deus diz que Deus separou uns para mestre, outro para doutores, outro para professores e por aí por diante. Então eu vou ter dentro da igreja pessoas preparadas e que se preparam para cuidar da parte eclesiástica e a parte física e social da igreja. Eu vou ter pessoas que vão ficar... É por isso que existe pastor, presbítero, diácono, missionário, evangelista. Por quê? Porque cada um tem sua missão. Quando a gente olha, eu sou da Assembleia de Deus, você vê esses cargos que nós damos. Por exemplo, o presbítero é o auxiliar do pastor. É aquele que ajuda o pastor a cuidar da igreja. O missionário, se a gente for botar o pé da letra, é aquele que sai para fazer as missões. Tanto missões internas, no seu próprio estado, cidade, país, bairro, como missões externas, fora do país, fora da sua cidade. O evangelista, na verdade, era aquele que saía para evangelizar. O presbítero é aquele que ajuda o pastor, porque o pastor é aquele que traz as ovelhas, cuida. Então tá ali, tá todo mundo. Então a gente vê que tem essa união. E aí temos a parte social também. Existem pastores que gostam dessa parte social, missionárias, evangelistas. Então, o que a gente faz? A gente se une e vai identificar cada um que faz uma parte. É o que a gente costuma falar. Eu não posso pegar aquela pessoa que adora distribuir o folhetim, às vezes ele só quer distribuir o folhetim, com um sorriso lindo no rosto. E aí ele está distribuindo só porque ele distribui e traz pessoas para a igreja, e eu pego ele, não, agora eu vou botar ele em um lugar ali porque ele merece. Sim, ele merece. Mas deixa ele continuar distribuindo o folhetim dele ali, porque às vezes sua igreja está cheia por causa daquele sorriso e aquele folhetim que ele distribui. Aí você bota um outro no lugar dele ali,
o cara é mal como eu tive um pastor que falava, igual um delegado de polícia, não dá um sorriso, não dá um bom dia, o que é a única coisa que ele faz é entregar um folheto. E aí? Você mata a obra. Então nós temos que identificar, temos as funções de cada um dentro da igreja, conseguir identificar o que cada um faz melhor, e se é aquilo, você não foi designado para aquilo que você ama fazer, que você até gosta, ame fazer aquilo que você está fazendo, porque um dia você vai chegar onde você quer. Uma vez eu aprendi, tanto no físico como no espiritual, como na vida, se você quer trabalhar, você procure trabalhar naquilo que você ama. Mas quando você não consegue trabalhar naquilo que você ama, ame aquilo que você faz. Então, uma igreja ela tem que ser formada é um corpo com várias funções que vão ter, dividido por várias pessoas que ali vão trabalhar. Aqueles que vão trabalhar, existem pessoas que vão trabalhar na parte social e os outros na parte eclesiástica. Uns que vão dar aula, outros que vão pregar, outros que vão evangelizar, outros que vão sair para distribuir alimentação, outros que vão identificar aquele que precisa de uma cesta básica. É isso que vai ter que ter. Uma igreja tem que ter isso, para que dessa forma a igreja cresce. E o reino de Deus é povoado. Ponto 2. Não há conflito entre tarefa. Não podemos ler Atos 6 como se o ministério da oração e da pregação estivesse em oposição com o ministério de serviço social. Não há essa contradição, onde um é considerado mais espiritual e o outro menos. Tudo faz parte de uma única missão da igreja. Assim, se a igreja ora e prega, mas não cuida dos necessitados, ela falha em sua missão. Da mesma forma, se a igreja se torna apenas um centro social, negligenciando a oração e a pregação, ela perde a sua essência, deixa de ser igreja de Cristo. E por isso também falha em sua missão. É o que a gente está falando aqui. A igreja ela não pode cuidar mais de um lado do que do outro. A igreja ela tem que crescer junto. Eu não posso olhar mais a parte espiritual. Hoje eu sou um pastor ajudante, não sou pastor líder de nenhuma igreja, mas ajudo o meu pastor presidente. Então, junto com os outros pastores, o nosso pastor, junto com os presbíteros, os diáconos, o pastor identifica cada um, como eu já estava falando, para uma função, e juntos nós fazemos a obra de Deus. Porque a gente pensa, não, é só para distribuir cesta básica, é só para distribuir alimento na rua. Precisa de oração. Porque quando você sai para a rua para fazer a parte social, o inimigo está ali para não permitir que aquelas pessoas que você faz ação social entregue a vida para Jesus. Sim. Porque quando você vai falar de Jesus para alguém, as pessoas falam assim, eu já conheço Jesus. Mas Jesus não quer um conhecido. Jesus ele quer um amigo. Então como que você consegue falar com essas pessoas e até às vezes chegar nessas pessoas? É botando Cristo na frente. É Jesus indo na frente para poder você poder até distribuir aquele alimento. Porque às vezes você vai distribuir um alimento para uma pessoa, a pessoa não quer. Por quê? Porque ela se contrai, se restringe, porque ela não quer, não tem a confiança. E quem vai trazer essa confiança? É Cristo. Então toda parte da igreja, ela tem a parte social e ela tem a parte espiritual, que andam
lado a lado. Só tem como ser igreja quando todos os lados, todas as funções que ali tem dentro daquela igreja, ela está junta. Tanto a parte espiritual como a parte social. Eu não posso cuidar mais de uma e cuidar menos da outra. Eu não posso falar que a parte eclesiástica é mais espiritual do que a parte burocrática, do que a parte social. Porque tudo que tem dentro da igreja, ela tem que estar em união. Ela vai cuidar o físico e o espiritual. É como uma vez num curso o professor falou, eu quero que vocês façam uma pesquisa e vocês o trabalho é como montar uma igreja, mas vocês vão montar uma igreja física e eclesiasticamente. De qual o tamanho da igreja que você montaria, quanto de material você usaria, quanto de dinheiro você gastaria. Nós fomos fazer essa pesquisa, eu fui fazer essa pesquisa, como se eu estivesse fazendo uma igreja física e eclesiástica. Quanto eu gastaria? Quanto tempo? Como eu organizaria? É isso que nós temos que ver. Ponto 3. A diaconia. O parecer dos apóstolos foi que ele constituísse pessoas habilitadas sobre o que eles denominaram de este importante negócio. Atos 6,3. É, portanto, uma referência ao serviço ou diaconia, identificado nos versos 3, como servir às mesas. Atos 6,3. A palavra diaconia tem a ver mais com a função do que com a forma. Assim, em Atos 6, o que está mais em destaque é a função exercida pelos 7 diáconos, do que o cargo ou ofício ocupado por ele. O contexto favorece esse entendimento, contudo, essa narrativa bíblica fundamenta a instituição do diácono cristão. Outro sim, devemos enfatizar aqui que a diaconia era vista pelos apóstolos como um importante negócio, ou seja, algo necessário à igreja. Esse entendimento apostólico contradiz o que muitos pensam atualmente a respeito do serviço da diaconia. Infelizmente, há os que exercem um diácono como um obreiro de classe inferior, mas no contexto bíblico, a diaconia é um serviço especial, onde somente pessoas especiais, isto é, com a qualificação bíblica exigida, pode trabalhar. Então, se você é um diácono, não pense que você é inferior a ninguém. Se você for escolhido para ser diácono, saiba o seguinte, que você é especial para Cristo, especial naquela igreja, porque você foi escolhido para fazer um importante negócio, uma importante missão dentro da igreja. Porque a gente, é como eu falei, existe diácono, missionário, pastores, presbítero e evangelista. E aí as pessoas acham o seguinte, hoje eu sou um diácono, sou uma classe inferior, mas um dia eu vou ser um pastor, você é aquele... Não. Não haja assim. Quando você for escolhido para ser um diácono, haja da melhor forma possível. Mas por que da melhor forma possível? Porque para fazer a melhor obra que você tem que fazer. Não para querer um dia chegar a ser pastor, missionário, alguma coisa assim, porque achando assim, não, hoje eu sou diácono, sou inferior, mas amanhã eu vou ser pastor, vou sentar lá no púlpito, aí agora quem vai ter que fazer, me servir é o diácono. Não, pelo contrário, lembra de Jesus? Jesus lavou os pés dos discípulos. Não foi os discípulos que lavou os pés de Jesus. Então, todos nós ali fomos feitos para servir, desde do diácono ao pastor. Todos nós temos que servir a Cristo. Como? Servindo a igreja. E não se sinta inferior se hoje você é um diácono. Porque o que acontece? Você foi escolhido como um diácono. Você foi escolhido como um diácono por quê? Porque tem as características que Cristo quer. Qual é a característica? Homem de boa reputação. Você é cheio do Espírito Santo. Então, você vê as características.
boa reputação, ser cheio do Espírito Santo, fazer a boa obra. Você vai lendo lá, quando você lê Atos 6, você vai ver quais são as características. Então, se você hoje é um diácono, não se sinta inferior porque você ainda não chegou a pastor. Ah, mas eu estou muito tempo como um diácono. Amém. Lembra que eu falei? É porque Deus quer que você continue numa função. Não ligue para cargo. Porque você tem que fazer, o que você tem que ligar é fazer a obra de Deus com amor. Existem pessoas que vão nascer diáconos e morrer diáconos. Por quê? Ah, porque ele porque o pastor não gosta dele, ou porque ele é inferior. Não! Ele é importante para a obra. Certa vez eu fui trabalhar num lugar e o pai do meu patrão, ele deu uma palestra para gente. E aí a palestra era: um dia o presidente de uma empresa pegou e fez uma votação dentro da empresa, querendo saber quem era a pessoa mais importante da empresa. Botou uma urna e as pessoas foram votar. Uns, como a gente vai falar, os puxa-saco, votaram no dono da empresa. Uns votaram neles mesmos. Cada um, outros escolheram algumas outras funções. Quando o presidente da empresa abriu ali e falou quantos votos tinha um, ele falou: mas a pessoa mais importante que tem na empresa hoje não recebeu um voto. Aí todo mundo ficou abismado. Como assim não recebeu nenhum voto? Por quê? A pessoa mais importante que tem aqui dentro da empresa hoje é o office boy. É o contínuo. Hoje nem existe mais essa função, por causa da internet. Aí todo mundo ficou abismado. Como assim? Sabe por que ele era o funcionário mais importante daquela época? Porque ele falou: o presidente não vai levantar da cadeira dele para ir no banco pagar uma conta. O presidente não vai levantar da cadeira dele para ir lá pagar outra conta. O secretário não vai levantar da cadeira dele para ir pagar alguma coisa na rua. Ele vai sempre empurrar para o office boy. Então é isso. Lembre-se, você é importante para a obra de Deus. Amém? Aqui eu encerro essa segunda parte da lição. Amanhã eu venho com a terceira e última parte, e que o Senhor Jesus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, toma a nossa vida em tuas mãos, faça sua vontade, seu querer, não nos permita desviar do teu caminho e nos dê um ótimo dia. Toma a nossa vida em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Obrigado por tudo, obrigado por cada um que assistiu essa aula hoje. Que o Senhor Jesus continue dando graça e proteção para cada um de vocês, cada um de